Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para nossa. Na verdade, não é uma live, mas eu gravei esta aula porque hoje à noite eu não poderia estar ao vivo com vocês, mas o compromisso de toda segunda-feira estar aqui trazendo um conteúdo referente a investir no mercado americano continua firme e forte, com o único objetivo trazer aí para vocês como é ser um investidor internacional. E nós tivemos uma grande mudança nesta semana que se passou. Qual é esta grande mudança, Gustavo? É a diminuição da taxa de juros, pessoal. O que significa isso? Antes de nós irmos para os gráficos, eu quero te mostrar o que acontece. Então, ler aqui com vocês um pouco dessa notícia, o que isso impacta e qual é a visão disso nos investimentos, como nós devemos agir a partir de agora. Então vamos lá, o Federal Reserve cortou a meta para a taxa de juros federais em 50 bps. Sabe o que significa isso? Significa 0,5%, ok? Para uma taxa nos Estados Unidos não é fixa, ela oscila entre 4,75% e 5% ao ano. É a primeira redução destas taxas desde março de 2020. Embora a decisão de cortar a taxa fosse antecipada, houve especulação sobre se o Banco Central escolheria reduzir apenas 0,25. Aqui já entra um pouquinho de uma visão de outros analistas, né? Na verdade, do próprio Federal Reserve, mas aí uma visão um pouquinho mais deles. Queria trazer a minha visão para vocês. O que é importante nós sabermos e enxergarmos é esta situação. O que nós temos neste momento? Ou melhor, qual que é a realidade dos Estados Unidos? Vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, tá? Não podemos dizer algo muito longo, afinal de contas, o mundo evoluiu absurdamente nesta década. Basicamente, a realidade dos Estados Unidos é um juro próximo de zero. E por que isso? Porque o país sempre foi pró-mercado. O que é pró-mercado? É o que nós fazemos diariamente aqui nas nossas operações de ações. O governo americano, ele incentiva os investidores a investir em empresas através do mercado de ações. Por que isso? Porque ele sabe que essas empresas se valorizando, crescendo, expandindo, geram-se mais empregos, movimenta a economia, pagam-se mais impostos e a coisa evolui. Quando tem uma taxa de juros alta, aonde é gostoso para os investidores deixar este dinheiro parado por 1, 2, 5, 10 anos em uma renda fixa, esse dinheiro não está sendo girado, não está fazendo empresas crescerem, não está fazendo as empresas terem aí contratação de funcionários, não está fazendo a economia girar. E isso é uma visão que até o momento não condiz com o que os Estados Unidos sempre pregou. Os Estados Unidos sempre pregou dinheiro em circulação, economia expandindo e, consequentemente, todo mundo crescendo. Para isso, o que é um trabalho aí bastante, não diria desafiador, mas bastante sério por parte aí do Fed e de todo o governo e de todos os grandes bancos americanos, é sim ter uma taxa de inflação baixa para que a taxa de juros seja baixa e aí sim o dinheiro possa ir para o mercado e ter essa trajetória como eu acabei de explicar. Basicamente, quando a gente pega os últimos 10 anos, nós vemos aqui, desde outubro de 2014 até novembro de 2015, próximo de zero, uma taxa de 0,25 ao ano. Depois, 2016 até 2019,
teve um aumento aqui para 2,5%. Neste período teve muita briga por parte aí do governo, que na época era Trump, com o Fed, que elevava os seus juros com a possibilidade, ou melhor, com a intenção de não deixar uma economia ter inflação. Por quê? Porque neste período o mercado americano estava muito aquecido, ainda está, mas estava bastante aquecido, tinha aí uma taxa de desemprego muito baixa, tinha aí pessoas com seus salários sendo aumentados e os Estados Unidos estava consumindo mais. Quando se consome mais, o preço das coisas tende a elevar. O que a gente precisa entender é que a inflação ela é baseada em oferta e demanda. Se tem um número limitado de oferta e a demanda, ou seja, pessoas que querem comprar, está aumentando, o preço normalmente tende a subir. E é isso que aconteceu neste período. E o Fed aumentou a sua taxa de juros, que era uma briga terrível para quem acompanhou aí todo o mercado durante o governo Trump. O Trump falava horrores diariamente contra esta alta. Mas tudo bem, veio depois a pandemia e com a pandemia o Fed tomou uma decisão, que foi o quê? Zerar a inflação, zerar a taxa de juros, porque ele queria que a galera consumisse, queria que a galera girasse o dinheiro. E não só zerou a taxa de juros, mas imprimiu, Banco Central, imprimindo dinheiro muito forte de 2020 até meados de 2023. Estima-se, e por muitas contas e estudos que nós vimos aí diariamente, né, no mercado americano, para quem é do setor, estima-se que 40% do dólar que está em circulação no dia de hoje, ou seja, que está na nossa mão, que está ali comprando e vendendo coisas, foi impresso, ou seja, ele não existia de 2020 para cá. Então pensa que nós tínhamos, vamos arredondar para ficar fácil, 1 trilhão de dólares e hoje tem 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, tá? É muito mais, mas só para deixar claro esta comparação. Com isso, o que acontece? Tem muita mais pessoas com muito mais dinheiro na mão. E a gente vê isso acontecendo em casas, tendo um ritmo de inflação bastante alto, em produtos de supermercado, em viagens, na passagem aérea, tudo no mundo subiu. Por quê? Porque muitos dólares novos foram impressos. E aí as pessoas, obviamente, querem viver cada vez melhor e as coisas sobem. Para conter isso, então, de início, lá na pandemia, o Fed zerou as taxas de juros para dar condição da galera ter o seu dinheiro sendo com um poder de consumo maior e imprimindo, dando aí mais dinheiro. Tinha cheques dados aí de $1.500 durante a pandemia para sustentar o pessoal e tudo mais. Durante essa abundância e essa impressão gigantesca de dinheiro, começou esta inflação, e esta inflação chegou na casa dos 9%, algo assim historicamente muito expressivo para o mercado americano. E o que o Fed fez? Começou a subir as suas taxas de juros para conter este consumo. Então a galera começou a conter e não, né, ficou mais caro, teve aí um financiamento mais caro nos bancos e para segurar aí este consumo. A grande questão é que depois de tudo isso, nós estamos em uma nova jornada, num novo série, podemos dizer assim, de circulação de dinheiro no mundo jamais vivida. Isso nós precisamos entender. Afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando, analisando ações, analisando ativos, vendo este volume financeiro, ir para as ações, ir para o ouro, ir para a Índia, ir para outros lugares com muita força, e isso está
aí sendo novidade para todos os analistas e gestores de fundos. Então nós estamos no dia de hoje iniciando uma jornada nova de investimentos, globalmente falando. Com essa situação, com esse aumento dessa taxa de juros, o Fed conseguiu controlar essa inflação, tirou ela lá dos 9% e trouxe ela para 2%. Aumentou a taxa de juros, diminuiu o consumo e os preços voltaram a dar aquela corrigida. Agora, tendo aqui a primeira vez desde esta quantidade nova de dólares, a primeira vez que o Fed diminuiu essa taxa, deixando aí mais barato o financiamento, deixando o poder de consumo das pessoas mais forte, e existe agora a questão toda: será que vamos começar a ter aumento de inflação? Quando ele aumentou a taxa de juros, ele conseguiu frear este consumo, trouxe uma inflação que estava na casa dos 9 para os 2, e agora diminuindo a taxa de juros, para onde vai esta inflação? Então, basicamente, este é o nosso cenário novo. Quando a gente tem essa ciência e entende que tem muito mais dinheiro no mercado, as empresas estão crescendo vertiginosamente, vocês podem acompanhar os balanços, é muito expressivo o aumento dos balanços dessas empresas. Por quê? Porque tem muito dinheiro, tem consumo, isso está revertendo para todo o setor da economia, as empresas estão lucrando mais e estão aí muito fortes. Legal! Agora, com a diminuição dessa taxa de juros, o poder de compra do pessoal, ou seja, o dinheiro circulando, vai ter ainda mais força. Para onde vai o mercado de ações? Para onde vai a renda fixa? Para onde vai os bonds? Para onde vai os dividendos? E é isso que nós estamos aqui no Wall Street Club, junto com a nossa comunidade toda, diariamente analisando, olhando, trazendo informações. Então esta live aberta para vocês é para nós mostrarmos isso. Vocês que estão aqui, eu gostaria, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, dá o joinha aí, que é a forma que você me incentiva a produzir mais vídeos como esse. De coração eu espero estar podendo agradar vocês com esse conteúdo, beleza? Bom, entendemos um pouco de como funciona a dinâmica do aumento e da diminuição da taxa de juros. Muito bom. Agora eu quero trazer para vocês este gráfico, que é o gráfico que nós já vem falando, que eu já venho falando há alguns meses. Será que já completou 2 meses? Está próximo disso. Que é o quê? Que é o comparativo entre você investir numa renda fixa, entre você investir em bonds, que é emprestar dinheiro para empresas, em vez de emprestar para o governo, que também é seguro e também é uma renda fixa, entre você ter uma carteira de dividendos e entre você investir em ações. E nós tínhamos esta realidade até poucas semanas atrás. Um título pagando 5%, um bond pagando 8%, um dividendo pagando 13% e ações pagando 24%. Nós temos ainda essa realidade, nós tínhamos essa realidade. O que mudou até o momento que está sendo gravado, dia 23 de setembro, esta nossa aula, o que mudou é que esses títulos, que é o dinheiro que nós emprestamos para o governo americano, e dentre alguns anos ele devolve isso para a gente com juros, diminuiu. Por que diminuiu? Porque a taxa de juros diminuiu. Então, basicamente, no nosso novo cenário de hoje, nós temos uma diminuição para 3,76%. Aí você deve estar falando, caramba, Gustavo, mas você tinha falado que nós tínhamos uma taxa de juros de 5% e só caiu 0,5%. Por que foi para 3,76%? Porque o mercado já antecipa e precifica um futuro dessas taxas de juros. E eu vou mostrar para vocês como a gente identifica isso no nosso dia a dia aqui no Wall Street Club. Então, basicamente, olha a mudança com um cenário de algumas semanas atrás, simulação investindo $10 mil,
com 10 anos de investimento, estes 10 mil dólares passaria para 16.470 dólares. Todos os outros até o momento se manteve, porque sim, dentro da nossa lista de bonds do Wall Street Club ainda temos bonds próximo disso. Dividendos, nossa carteira ainda está nos 13% e ações a gente ainda consegue 24%, assim jogando contra as nossas compras e vendas, 2% ao mês. Então isso até o momento não mudou, os títulos é o que teve mudança. Então o que a gente pode ver aqui é que os 16,47 em 10 anos passa a ser 14.555. Uau! É uma bela de uma diferença. Nós tínhamos aqui um lucro de 6.470 dólares, passou para 4.555 dólares, investindo 10 mil dólares. Beleza? Muito interessante, muito bom nós termos essa ciência do que está mudando na prática. Por que é importante? Porque estratégias mudam. Uma coisa é você ter aí um rendimento de 64% nos próximos 10 anos ou um rendimento de 45% nos próximos 10 anos. Isso precisa ser facilmente enxergado e comparado, porque essa diferença dos 64 para 45 impacta por completo a sua aposentadoria, impacta por completo o que você vai fazer amanhã no seu futuro, no teu tão sonhado futuro financeiro. É uma grande diminuição, ok? Então, basicamente, esta é a nossa nova realidade, beleza? Com essa nova realidade, o que nós precisamos mostrar e enxergar para vocês? Nós precisamos mostrar que isso, que é um gráfico de tendências, de o quanto o governo americano está pagando no atual momento para títulos de 1 ano, títulos de 2 anos, títulos de 5 anos, títulos de 7 anos, títulos de 10 anos e títulos de 30 anos. Para você que não sabe o que é título, é nós emprestarmos dinheiro para o governo americano e ele nos devolver com juros. Se eu emprestar por 1 ano, neste momento ele está me pagando 3,95% ao ano. Se eu emprestar por 2 anos, ele está me pagando 3,59%. Se eu emprestar por 5 anos, 3,52%. Por 7 anos, 3,64%. Por 10 anos, 3,76%. E por 30 anos, 4,11%. Então, basicamente, a gente está nesta faixa de 10 anos na nossa simulação, ok? Quando a gente olha para esta faixa de 10 anos, a gente vê que ele estava pagando aqui próximo dos 5% e depois ele estava pagando próximo dos 4,80% há poucos meses atrás e agora ele está desvalorizando e está pagando 3,76%. E tem uma possibilidade de continuar caindo. O que vai definir se ele vai continuar caindo ou não? Teve o corte do meio ponto percentual. O governo americano vai precisar esperar uma leitura da próxima índice de inflação. Esse índice de inflação vai dizer se os preços começaram a subir fortemente com essa diminuição da taxa ou não. Se não começou a subir fortemente, tem a possibilidade de mais cortes pela frente. Basicamente, o mercado já está nos mostrando que tem possibilidade de mais cortes pela frente. Então, o nosso gráfico, para quem investiu 10 mil dólares, pode ainda diminuir ainda mais nas próximas leituras, que é daqui 2 meses, daqui 2 meses, aonde o Fed, o Banco Central Americano, toma a decisão se mantém ou não essa taxa de juros, beleza? Com isso, pessoal, o que nós estamos neste momento fazendo aqui no nosso clube, o Wall Street Club? Para você que não conhece,
Nós temos um clube de investidores, onde investidores do mundo inteiro que investem nas renda fixa, na bolsa de valores, em dividendos, em bonds americanos, são aí guiados pela nossa equipe, desde o momento da abertura da conta, desde o momento aí da seleção e da compra de um ativo, desde o momento do aprendizado de como manejar o home broker, tudo isso está muito organizado e fácil para vocês entenderem. Então, eu convido vocês a participarem, caso vocês gostem dessa história e queiram aí olhar o mercado americano como a verdadeira potência de enriquecimento que ele é. Nós estamos ajudando centenas de pessoas a terem uma aposentadoria em dólar, beleza? Com isso, nós estamos aqui neste momento com uma diminuição nessa taxa de juros. E qual que é o título dessa live? Legal, Gustavo, eu já entendi que está caindo, legal que o mercado está me mostrando que pode cair ainda mais, legal que os títulos já estão pagando de 64% nos próximos 10 anos para 45%, mas o que eu faço agora? Basicamente, o que a gente precisa fazer agora é voltar a enxergar o mercado americano como ele sempre foi, igual nós falamos no início desta nossa gravação. O que é enxergar o mercado americano como ele sempre foi? É entender que renda fixa nunca foi o principal objetivo do governo. Só teve neste período por causa deste problema que a Covid trouxe. Antes disso, o que os gestores, os investidores faziam? Compravam e vendiam ações, montavam carteiras de dividendos e aqueles mais conservadores investiam em bonds, que é emprestar dinheiro em vez para o governo americano para empresas sólidas. E com isso, essas empresas pagam-se uns juros para nós. Basicamente, é isso que nós fazemos e é isso que vocês precisam começar a fazer. Quero trazer aqui para você algumas situações e mostrar que, Gustavo, você está me falando uma coisa que eu não estou entendendo, é muito difícil para mim, você está me falando grego. Eu não tenho vontade e nem disposição de comprar e vender ações. Saiba que o mundo é assim. O Brasil é o país da renda fixa, mas o mundo investe em renda variável, em ações, em bonds, em dividendos. E sim, é isso que nós precisamos ter. Estou aí há 14 anos no mercado e me especializei muito nesse tipo de investimento, de consultoria, de mentoria, não só para pessoas físicas, mas para grandes empresas também. Com isso, pessoal, essa visão que eu quero trazer para vocês nessa nossa live é desta forma. Quando a gente olha, aqui nós já passamos para empresas para títulos americanos, ok? Vamos olhar como está os índices de ações americanas. E olha que curioso. Essa daqui foi a semana passada, aonde o mercado americano, o Fed cortou a taxa de juros e olha só, fez uma alta de 2,3%, a média das 500 maiores ações americanas. E está neste momento em um patamar de topo histórico que nós chamamos. O que é um topo histórico? É a gente ter essas ações na sua máxima histórica. Ela nunca valeu tanto. Só que lembra a história que eu acabei de explicar para vocês, de que 40% de todo o dólar que está em circulação, ele é novo, ele não existia de 2020 para trás. Agora imagina, acabei de mostrar a taxa de juros e os títulos americanos caindo, para onde vai este dinheiro? E é por isso que é tão importante você ter o apoio de uma equipe como o Wall Street Club para monitorar para onde está indo este dinheiro e trazer para vocês aonde você deve investir o seu dinheiro. Então, basicamente, nós estamos aqui com um S&P, as 500 maiores ações americanas, subindo fortemente, fazendo uma alta de 2,34% na semana.
E nessa semana que inicia hoje, na segunda-feira, já está numa leve alta de 0,30%. As 100 maiores empresas de tecnologia subiu 2,60%. As empresas de small caps, as pequenas empresas americanas, subiram 3,30%. E as empresas mais tradicionais americanas, Ford, Colgate, aquelas empresas mais tradicionais, que é o índice mais antigo, por volta de 85, 86 empresas, está aqui com 2,4% na semana depois que o Fed cortou. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender quais são esses grupos de ações que estão subindo com esta diminuição. E quando nós falamos não apenas em índices, mas veja só, o ouro, pessoal, que trabalhou aqui com uma alta de 1,77%, vem fazendo uma alta no ano, e o ouro é aí um ativo muito, muito, muito seguro, fazendo uma alta no ano de 27%, mais do que 2% ao mês, naquela nossa planilha que nós mostramos agora há pouco. Então, qual que é o que nós precisamos estar fazendo? Nós precisamos estar olhando para onde este dinheiro que vai começar a sair fortemente da renda fixa e migrar para esses ativos que nós já estamos identificando, que são as empresas principais, grandes empresas americanas, que é o ouro, que também está indo uma boa parte para a Índia. Olha o quanto cresceu a Índia. E nós fracionarmos as nossas reservas e fazermos investimentos nestas áreas. Gustavo, assim você está me dizendo que eu vou ter um risco operacional. Sim, quando a gente vai para o mercado de renda variável, este risco ele existe. Gustavo, eu não quero continuar, eu não quero fazer operações de risco. Então a gente pode, por exemplo, aqui, alguns bonds, esse aqui, ó, Avis Rent a Car, nós temos aqui para emprestar para a Avis Rent a Car um bond de 8% para realizar em 2031. Eu posso emprestar para a Avis neste momento e ela me devolver a 8% em 15 de fevereiro de 2031. Ou seja, é também uma forma do dinheiro ser pró-mercado. Por quê? Porque eu estou emprestando para uma empresa que vai pegar esse dinheiro, vai comprar novas frotas, investir em marketing, investir em crescimento e me devolver uma parte do lucro que ela conseguir. Veja bem, é uma outra forma. E aqui, focado nos bonds. Está aqui o bonds de 8%. Estou mostrando para vocês que bond de 8% ainda existe no mercado, certo? Então a gente ainda tem rendas seguras sendo rendas fixas. A gente ainda tem carteiras de dividendos aqui à nossa disposição. Vamos pegar a nossa carteira de dividendo. Um minutinho. Com empresas que estão pagando essa, por exemplo, 21%, essa, por exemplo, 13%, essa, por exemplo, 13% ao ano, esta, por exemplo, 7% ao ano, esta, por exemplo, 13% ao ano. Então a gente pode fazer uma seleção dessas ações e termos muito mais lucro do que a simples renda fixa. Assim como a gente pode comprar os índices dessas ações de uma forma simples e segura para lucrarmos aí com esta alta dessas ações. Aí vai exigir de vocês um pouco de conhecimento. E sim, o Wall Street Club nasceu para que você tenha o mínimo de trabalho possível em analisar tudo isso. Eu sei que você está na sua jornada na América, que exige muito tempo, muita disposição, muita força de vontade, e precisa de alguém como um personal trainer que vai te passar o que você tem que treinar, ou como um nutricionista que vai te passar o que você tem que comer. Existe o Wall Street Club que vai te passar as ações que estão em tendência de alta.
ou a carteira ou a seleção de bonds que estão pagando bem com atualização aí mensal, ou a carteira de dividendos que está pagando aí 13% ao ano e com valorização das cotas, ou seja, precisa aí de você ter uma equipe trabalhando com você nisso. Nesta diminuição da taxa de juros, isso ficou ainda mais necessário. E nós criamos aí o Wall Street Club justamente para que você entenda quais são os caminhos e quais são os ativos que você pode investir e quais são os riscos que você corre em cada um deles. Eu não posso nem ouvir falar de risco. Os bonds vão te pagar aí 8% e você ainda vai continuar seguro. Lembrando, nós estamos com o governo nos pagando 3,76. Eu emprestando por uma empresa e não emprestando mais para o governo americano, eu tenho praticamente o dobro de ganho. Daqui 10 anos, em vez de eu ter 14 mil, eu vou ter 22 mil. Se eu quiser correr um pouco mais de risco e ir para a carteira de dividendos que o Wall Street Club tem, daqui 10 anos, eu vou ter 36 mil, com os mesmos 10 mil que eu coloquei. Ou se eu quiser ir para as ações, como nós vimos ali, como o ouro, com alguma seleção desses ativos, eu vou ter 107 mil. Caramba, vai dobrar vezes 10. Sim, por quê? Porque ele exige mais um risco controlado, exige mais um trabalho de seleção e essas empresas estão crescendo. Acabei de mostrar que o ouro subiu 27%, acabei de mostrar que o S&P subiu aí mais de 30%. Então a gente consegue fazer essa seleção de ativos e nós disponibilizamos para vocês aqui no Wall Street Club. Então, basicamente, o que você precisa entender que aquela boa e velha zona de conforto da renda fixa americana, ela ainda existe? Ela ainda existe, mas ela só te paga 3%, desculpa, 3,76% para os próximos 10 anos. Vale a pena para você receber 3,76% ao ano? Se vale a pena, nada mudou. A grande questão é que você recebia 5, agora você está recebendo 3,76. Se você ainda acha que vale a pena, nada mudou. Se você acredita que vale a pena enxergar como o mercado americano sempre existiu antes de 2020 e como as coisas sempre aconteceram, o Wall Street Club vai te ajudar nessa seleção, desde a renda fixa, desde aí da seleção de dividendos, desde aí da seleção de ações, ou seja, trabalhando junto com você constantemente. Por quê? Porque nós não estamos mais naquela conforto, naquela parte gostosa, que é simplesmente ter 5% ao ano, todos os anos. E, pessoal, vamos fazer aqui uma situação. Vocês estão vendo que aqui, esses títulos, que é onde mais concentrou investimento nos últimos anos, a maior parte do dinheiro do mundo veio para esses títulos americanos, porque ele é o investimento mais seguro do mundo. Eles têm um prazo aqui de vencimento de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos e de 30 anos. Muitas pessoas compraram de 1 ano, muitas de 2, muitas de 5, muitas de 7, muitas de 10 e muitas de 30. Com a diminuição que eu estou mostrando para vocês, não é que hoje essas pessoas vão pegar esse dinheiro e já vai colocar aí no mercado. Com o vencimento, vamos dizer que vai vencer no próximo ano, ou vai vencer em 2026, ou vai descer em 2027. Nesses vencimentos desses títulos que o pessoal comprou de 2020 para cá, é que vai ter a tomada de decisão para a migração do dinheiro. Então, neste momento, nós estamos vivendo uma inversão, podemos dizer assim, ou melhor, um grande início de transferência de dinheiro que vai se perdurar para os próximos 2, 5, 7, 10 anos, que vai favorecer muito quem estiver posicionado nesses outros ativos que eu estou mostrando e explicando para vocês. Então, nós estamos
com uma oportunidade muito grande de trabalharmos esta nossa aposentadoria ou esta prosperidade financeira nos próximos anos, utilizando o mercado de ações, utilizando os dividendos via ratings, utilizando as bonds de grandes empresas, para nós termos uma multiplicação maior do nosso capital do que deixar ali naquela conta remunerada do banco ou deixar ali comprado em títulos americanos. Esta é a grande mudança que nós temos no mercado acontecendo agora. Nós saímos, ok? Vamos pegar aqui. Nós saímos de um Estados Unidos normal para um Estados Unidos totalmente anormal, pagando juros altíssimos, e agora estamos no início de voltarmos para os Estados Unidos normal. Quando a gente tem esse início de um Estados Unidos normal, o que a gente tem? A gente tem aqui que nos adaptarmos a aprender como mercado de ações, como mercado de investimentos americanos funcionam. Senão, você só vai ver o seu dinheiro parado e não vai ver ele se multiplicar ano após ano, ok? Então é isso que é o que está mudando a partir de agora. Nós estamos sim com esta diminuição da taxa de juros, renda fixa deixando de ser atrativo, vontades aí de ficar simplesmente jogado no sofá e vendo o seu dinheiro se valorizar 5% ao ano, precisa deixar de existir. Agora nós temos que enxergar os Estados Unidos como ele de fato é. E como ele de fato é? Ele é muito, muito, muito próspero para quem acompanha essa maré. Quando a gente vai olhar aqui para um crescimento americano anual, aqui é uma visão anual, a gente vê que neste ano já estamos com 19% de alta, as 500 maiores ações americanas. O ano passado foi 24% de alta. O ano retrasado, devido aí à recuperação da Covid, foi uma queda de 18%. Depois 27% de alta em 2021, 2020 15%, 2019 28%, 2018 ficou aí um pouquinho negativo, 2017 19%, 2016 9%, 2015 basicamente travado e 2014 11%. Quando a gente olha, lembra que eu falei aqui a projeção para os próximos 10 anos? Vamos olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos? Quando a gente olha nos últimos 10 anos, nós estamos falando em 213% de alta. 213% de alta. É muita coisa. É o próximo dos 2% ao mês que nós estamos falando e mostrando para vocês neste nosso comparativo. Aqui, simplesmente eu comprando o índice S&P 500 e mais nada. Simplesmente fazendo isso. Se a gente olha e fala, eu quero olhar para o setor de tecnologia apenas porque eu gosto, neste mesmo período foi uma alta de 458%. Basicamente 4% ao mês. Não estamos falando ao ano, ao mês. Sendo que hoje nós temos a renda fixa americana pagando 3,70% ao ano. Veja bem a diferença e o como é importante você enxergar as formas operacionais que nós temos. Não exige muita complexidade. Exige você estar aí ao lado de pessoas que vai te guiar, te mostrar o que está acontecendo. Ou você ser um estudioso e passar o tempo inteiro olhando o mercado. Deixa isso para mim, deixa isso para minha equipe, que nós amamos fazer isso e nós vivemos disso. Então, quando nós montamos o Wall Street Club, nós pegamos essa nossa paixão e nós utilizamos ela justamente para
facilitar, deixar tudo muito acessível para vocês. Pessoal, isso daqui que eu acabei de mostrar do S&P 500, essa alta de 2014 até agora, de mais de 215%, pode ser pequena perto do que vai acontecer. Por quê? Porque 40% do dinheiro que não estava em circulação agora surgiu aqui de 2020 para cá, basicamente com essa alta aqui. Simplesmente isso. E nessa situação, com esse dinheiro que chegou na economia, a grande maior parte dele foi para a renda fixa. Então, quando essas renda fixa, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que nós acabamos de ver, forem sendo vencidas, os detentores desse dinheiro vai precisar tomar uma decisão. E se você estiver aí preparado para que a decisão desses caras venha para o mercado de ações, que é quase certeza que vai vir, seu investimento vai dobrar de tamanho cada vez mais. Não é uma promessa, é um fato muito concreto que pode estar próximo a acontecer. Por isso que o momento de hoje é crucial para vocês entenderem o quão importante é estar presente no mercado americano. E o Wall Street Club, ele é tão barato, que você vai conseguir estar presente no mercado americano por um valor menos de um almoço que você consome. Então, basicamente, a gente vai te guiar, te mostrar para onde esse dinheiro está indo todos os meses, todas as semanas, ao longo dos anos, para que você lucre e seja muito próspero financeiramente em dólar e nos Estados Unidos. É para isso que o Wall Street Club nasceu, para te mostrar o caminho e para te trazer, principalmente uma aula como essa, para dizer: ei, amigo, renda fixa vai começando a se despedir dela, porque nós acabamos de ver aqui que um simples bonds da Avis Rent a Car já é o dobro de rentabilidade do que o governo está te pagando hoje. Ei, amigo, dá uma olhada nesses dividendos aqui, porque essa pequena carteira de dividendos de 5 ações que nós temos já paga 4 vezes mais o que o governo americano está te pagando hoje. Ei, amigo, esses índices dessas ações que subiram 200%, 400%, vamos pegar 200 para não ficar tão ruim, tão triste essa briga assim, nos últimos 10 anos, já paga, agora ficou bom, hein? 8 vezes mais do que o título americano te paga hoje, que o governo americano te paga hoje. Essa é a forma, é isso que nós estamos diariamente orientando a nossa galera do Wall Street Club. Fiquem com Deus, eu espero que esta aula tenha sido libertadora e esclarecedora para vocês. Cara, mais uma vez falando, o Wall Street Club nasceu para ser acessível a todos. Uma mensalidade irrisória, e você vai começar a enxergar isso. Eu e todo o nosso time estamos à sua disposição. Vem para o time. Vamos começar a entender junto, vamos junto, dia a dia, te mostrar o caminho, te mostrar as possibilidades que você tem para ser um investidor no mercado americano. E sim, não ficar preso ali em uma região, em uma economia, e através do mercado americano, nós já falamos, é o maior hub do mundo, a gente investe na Europa, na China, na Ásia, nas Arábias, aonde estiver indo bem, na Índia, no ouro global, aonde estiver indo bem, nós estamos de olho, beleza? Espero vocês aqui, espero de coração que essa aula tenha sido muito, muito, muito proveitosa para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um abraço a todos e não esqueça, está aqui no link, ou aqui na descrição, o link de inscrição para o Wall Street Club, beleza? Fica com Deus, galera. Um abraço. Tchau, tchau.